O peso invisível que você carrega, quantas vezes você já deixou de falar o que pensava? Por medo do que iam dizer? Quantas vezes você se esforçou além do que podia apenas para não decepcionar alguém? E quantas vezes, no fundo, você sentiu que estava vivendo a vida que os outros esperavam de você e não a vida que você gostaria de viver? Esse é o dilema que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. O medo de ser rejeitado, o medo de não ser aprovado, o medo de não agradar. E é sobre isso que o livro A Coragem de Não Agradar, Deiichiro Kissimi, fala de forma tão clara e transformadora. Uma conversa entre um jovem cheio de dúvidas e um filósofo que carrega uma visão incômoda, de que a verdadeira liberdade começa quando você aceita não agradar a todos. Hoje, vamos caminhar por essa filosofia. E talvez, quando terminar esse vídeo, você descubra que está mais perto da liberdade do que imagina. Capítulo 1. A prisão invisível da aprovação desde crianças. Aprendemos a buscar a aprovação. O elogio dos pais quando tiramos uma boa nota. O sorriso da professora quando obedecemos. O reconhecimento dos colegas quando seguimos a moda do momento. Mas existe um problema. Quando crescemos, essa busca não acaba. Ela só muda de forma... Você trabalha horas extras não apenas pelo salário, mas para mostrar que é dedicado. Compra coisas que não precisa, apenas para ser aceito. Diz sim para convites e obrigações que não quer, apenas para não desagradar. E sem perceber, você está vivendo preso numa jaula invisível. Uma jaula construída com as expectativas dos outros. Pergunte a si mesmo, quantas escolhas da sua vida foram de fato suas e quantas foram feitas apenas para não decepcionar alguém? O filósofo do livro é direto. A liberdade não está em agradar a todos. Está em viver de acordo com os valores que você escolhe. Capítulo 2. O poder escondido da inferioridade. Todos nós carregamos algum tipo de sentimento de inferioridade. Pode ser aparência, condição financeira, o nível de estudos ou até a família em que nascemos. O jovem da história insiste: sou inferior e por isso não posso ser feliz. Mas o filósofo responde: a inferioridade em si não é um problema. O problema é o significado que você dá a ela. Ele mesmo tinha apenas 1,55 metros de altura. Ruim para o basquete, talvez, mas perfeito para inspirar confiança em uma conversa, porque ninguém se sente intimidado. E é aqui que está a virada. A inferioridade pode ser desculpa para desistir, ou pode ser motor para se esforçar mais. Muitos dos grandes nomes da história transformaram suas limitações em combustível. Abraham Lincoln nasceu em extrema pobreza. Oprah Winfrey foi rejeitada inúmeras vezes antes de ter seu próprio programa. E Beethoven ficou surdo antes de compor algumas de suas maiores obras. Pergunte-se, o que você tem chamado de fraqueza? Não poderia ser, na verdade, a semente da sua maior força? Capítulo 3. O veneno silencioso da comparação. Vivemos em um mundo de vitrines. Todo dia abrimos o celular e vemos vidas perfeitas. Carros, viagens, corpos, casas. E sem perceber, começamos a nos medir por isso. Comparamos o nosso bastidor com o palco dos outros. Mas o livro lembra, a comparação é uma corrida sem linha de chegada. Sempre haverá alguém à frente. E o que você ganha com isso? Ou arrogância, quando se sente melhor que alguém, ou inveja quando se sente pior. Nenhum dos dois leva à paz. A vida não é uma competição. É uma obra em construção e cada um de nós está escrevendo a sua, com capítulos únicos. Se você olha demais para o livro do outro, esquece de escrever o seu capítulo 4. A coragem de assumir responsabilidade. Muitas vezes dizemos: minha vida é difícil por causa da minha família, não consigo avançar por causa do meu passado. Se eu tivesse tido as mesmas oportunidades, minha vida seria outra. Mas o filósofo lembra: não é o passado que define seu futuro, é o que você faz agora. Não são as cicatrizes que determinam seu destino, é a forma como você olha para elas. Aqui está um dos pontos mais poderosos do livro. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar a interpretação que dá aos fatos. E pode mudar o que faz daqui para frente. Quando você decide que o problema é sempre externo, você perde o poder, porque não controla o passado, não controla os outros.
Mas quando você decide que a responsabilidade é sua, algo muda, porque o próximo passo depende apenas de você. E responsabilidade é liberdade. Quando você entende que ninguém virá salvar você, percebe que está livre para ser o próprio herói da sua história. Capítulo 5, o perigo de viver para o reconhecimento. Vivemos numa cultura que valoriza mais a aparência do que a essência. As pessoas querem mostrar que doaram, mostrar que ajudaram, mostrar que conquistaram. Mas o filósofo pergunta: o que você faria se ninguém estivesse olhando? A resposta é o verdadeiro reflexo de quem você é. Quero ver todo mundo comentando agora. Somos aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Se você só faz o bem quando alguém vê, não vive para o bem, vive para a plateia. E a plateia nunca está satisfeita. A coragem de não agradar é parar de viver em função do aplauso e começar a viver em função daquilo que você acredita. Capítulo 6, Relações de igualdade. Uma das ideias mais fortes do livro é que todas as relações são horizontais. Não existe superior nem inferior. Existe apenas diferente. Quando você coloca alguém acima de você, cria dependência. Quando coloca alguém abaixo, cria arrogância. E os dois caminhos destroem relacionamentos. A verdadeira amizade, o verdadeiro amor, a verdadeira parceria só nascem quando olhamos nos olhos de igual para igual. Agora pense, quantas relações na sua vida são realmente assim? E quantas ainda estão presas em jogos de poder, submissão ou superioridade? Capítulo 7. A coragem de ser rejeitado. Talvez este seja o coração do livro. Você só será livre quando aceitar que pode ser rejeitado, que pode ser criticado, que pode ser mal interpretado. Mark Zuckerberg, quando apresentou a ideia do Facebook, foi chamado de maluco. Muitos não foram à reunião. Alguns disseram que nunca funcionaria. E mesmo assim, ele seguiu. Se quisesse agradar a todos, o Facebook não existiria. A coragem de não agradar é a coragem de seguir o que você acredita, mesmo quando os outros não acreditam. É aceitar que não ser aceito faz parte do processo. Capítulo 8. Viver pelo propósito, não pela aprovação. O jovem pergunta: se eu não viver para agradar os outros, como vou viver? E o filósofo responde: vive em função de contribuir. Esse é o ponto mais profundo do livro. A coragem de não agradar não é viver contra os outros. Não é egoísmo. É viver alinhado com seus valores. E usar seus talentos para contribuir de verdade. Servir, criar valor, fazer a diferença, porque no fim, o legado que deixamos não está no número de pessoas que nos aplaudiram, mas na quantidade de vidas que tocamos de forma sincera. Capítulo 9, o último quilômetro. Poucas pessoas chegam até aqui. No livro, o filósofo diz: o último quilômetro é sempre o menos percorrido. E isso é verdade para os hábitos, para os sonhos e até para este vídeo. A maioria desiste no meio. Poucos têm coragem de ir até o fim. Mas quem vai até o fim descobre algo precioso, que a liberdade de viver de acordo com seus valores não é apenas possível, é inevitável quando você decide que não precisa agradar a todos. Conclusão: a escolha é sua. Você pode continuar tentando agradar, dizendo sim quando queria dizer não, mostrando uma vida que não vive, engolindo críticas e deixando de viver o que acredita. Ou pode ter a coragem de não agradar, de ser rejeitado, de ser criticado, de ser mal interpretado. Mas em troca, ganhar algo que ninguém pode tirar de você. Liberdade? A pergunta é: você está pronto para dar esse passo? Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Qual é a área da sua vida em que você mais precisa ter a coragem de não agradar? Obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E lembre-se, a liberdade que você busca começa quando você decide parar de viver pela expectativa dos outros.